Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição em inglês, ela é uma edição revisada. Eu não achei ela difícil de ler, embora eu achei as páginas, aquelas páginas fininhas assim de Bíblia, parece que ela já vai se desmanchar. E eu também tenho no Kindle essa aqui, que é da mesma editora, mas é em português. Não sei se dá para ver aqui. Então é as duas edições que eu li. Muito bom. Sobre o autor, o Charles Dickens, eu vou falar bem pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já é um livro grande, né? Então o vídeo já vai ficar grande, assim. O autor, ele nasceu em 1812 e faleceu em 1870. E esse autor, ele conseguiu alcançar a fama em vida. Ele foi um romancista famoso em vida, então, e ele escrevia aquela maneira que era escrita antigamente, que os autores iam escrevendo os livros por capítulos, aí ia saindo nas revistas, assim, por capítulos semanais. Então ele escrevia assim, a maioria dos livros dele. Esse livro aqui tem aspectos que são bibliográficos do autor. Assim, não que o livro seja uma biografia, mas o Dickens traz pra gente vários aspectos da vida dele. Um dos exemplos é que o personagem vai trabalhar muito cedo para ajudar na renda, assim. Então, é isso. Sobre a história, esse livro ele é considerado um romance de formação. Porém, os elementos também aqui é de conto de fadas. Os personagens, assim, são bem... dá uma ideia de conto de fada. Para isso, tem o termo que chama Dickensiano, que é para descrever esse tipo de personagem, né? Aqueles personagens bem caricatos, exagerados, que é meio que um conto de fada. Bom, nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a vida do David Copperfield, desde o nascimento dele, e é literalmente desde o nascimento, porque ele vai contar pra gente aqui como que ele nasceu, como contaram que ele nasceu, e, e até a maturidade dele. Ele vai contando pra gente. O David, ele nasce 6 meses após a morte do pai dele. A mãe dele é bem jovem e no dia do nascimento chega na casa dele uma tia dele, que é a Betsy Trotwood, irmã do pai dele. Ela chega ali na casa um pouco antes dele nascer e ela espera que seja uma menina e ela diz que ela vai ser madrinha dessa menina. Ela começa a falar o nome que ela quer que essa menina tenha. Ela começa a fazer planos para essa criança. Só que quando nasce um menino, ela ela se ilude, né? Aí quando nasce o menino, ela fica perdida, ela vai embora sem se despedir, assim, e ela não aparece mais na história por um tempo. Aí depois disso, o tempo passa e o David é criado pela mãe dele, pela babá, a Peggotty. Inclusive a mãe dele e essa babá tem o mesmo nome, né? Que é Clara. E aí, quando o David tem uns 7 anos, um belo dia, ele é mandado para casa da família dessa babá, da Peggotty. E aí, ele conhece o irmão dela, que é um marinheiro. Aí
E tem a Emily, que é mais ou menos da mesma idade do David, que é sobrinha do irmão da Perry e da Perry também. E tem um outro sobrinho, que é o Ram. Esse menino é um pouco mais velho. E o David fica amigo desse povo. A casa que eles moram é um barco abandonado, assim, num lugar lá, e eles fizeram uma casa. E nesse aspecto, a descrição desse lugar é tão bem feita, é muito bem detalhada, assim, que dá vontade até da gente morar naquele barco. Que é muito nítido, assim, a visualização que a gente tem lendo aqui. Quando o David volta para casa dele, a mãe dele, ele descobre que a mãe dele casou com o senhor Murdstone. Esse senhor Murdstone, ele é meio, assim, no começo ele é estranho, a gente vê que ele tem alguma coisa esquisita, mas tá, né? E aí assim, à medida que vai passando a história, ele e a irmã dele, que mora junto com ele, fazem da vida do David um inferno. Eles começam a fazer a mãe do David, a Clara, achar que ele é mau, e aí eles começam a botar o menino de castigo. E dá muito dó, porque o David é uma criança muito boazinha, muito boa, assim, então dá um dó, assim, nesse início. Aí os dois, né, mandam o David para um colégio interno. Esse colégio é um colégio terrível, assim, que os professores batem nos alunos, o diretor é bem... O diretor, ele maltrata os alunos, coloca castigo. E nesse colégio, o David conhece o Tom Traddles, não sei como é que é o nome dele, mas é o Traddles e o James Stilford. E ele faz amizade com esses dois. O Stilford é um rapazinho assim, que ele tem dinheiro, ele é um aristocrático e ele protege o David. Ele chama o David de Daisy. E aí, numas férias, quando o David volta para casa, ele descobre que a mãe dele teve um bebê, e aí ela morre logo em seguida, e o bebê também morre. E, e o David, ele é mandado para trabalhar, veja bem, uma criança, eu acho que nessa parte ele tem uns 9, 10 anos. Aí ele tem que trabalhar numa fábrica do padrasto dele, senhor Marston. Aí é uma fábrica terrível, assim, um horário de serviço exaustivo, assim. E aí tem várias crianças trabalhando ali, que esse é um tema bem presente nas obras do Dickens, né? Crianças que trabalham, assim, aquela pobreza ali de Londres, é um tema presente nas obras dele. É, e nesse trabalho, o David vai morar com a família do senhor Micawber, que é o senhor Micawber, a esposa dele, e tem uns 2 ou 3 filhos, 2 ou 3 crianças. E é engraçado porque esses dois começam a tratar o David como adulto. Então, nas conversas que eles têm na família, assim, o David participa, eles não veem ele como um garoto de 10, 11 anos. E aí, depois de um tempo trabalhando nessa fábrica, ele lembra que ele tem aquela tia, aquela que estava lá no dia do nascimento dele. E aí ele lembra que ele tem essa tia. Aí ele manda uma carta para a babá, para Peggy, perguntando se ela sabia o endereço dessa tia, o nome onde é que ela morava. Aí ela fala mais ou menos onde que é. E ele planeja a fuga dele dessa fábrica para ir na casa da tia. Essa tia, ela é uma personagem bem, acho que é uma das que eu mais gostei, assim, porque ela é bem divertida, assim, mas tá. Quando ele vai na casa da tia, apesar dele ter planejado tudo, como que ele queria, como que ele faria essa viagem, ele é roubado, ele é assaltado no caminho.
Ele tem que ir vendendo as roupas dele, porque ele perde dinheiro. Aí ele chega nessa tia, ele dorme ao relento, assim, e ele chega na casa dessa tia, ele tá todo rasgado, descalço, machucado. Aí essa tia recebe ele, ela acolhe ele. Ela é, como eu disse, né, ela é meio maluquinha, assim, mas é bem divertida. E ela mora com e na casa dela mora o senhor Dick, que é um senhor já, e a Betsy, né, que é a tia do David, ela salva esse senhor de ser internado num hospital psiquiátrico, porque a família dele acha que ele é louco. Ele tá escrevendo um memorial, só que ele disse que não consegue escrever porque o rei Charles II, se eu não me engano, o persegue ele e fica falando na cabeça dele. Então ele fica escrevendo, aí ele para, porque o tal do rei lá tá falando na cabeça dele. Mas esse senhor Dick, ele tem. Assim, ele é muito prático, ele tem soluções práticas pro dia a dia, assim. Então ele dá muitos conselhos bons, assim, durante os dias, e tudo que a Betsy vai fazer, ela chama ele e pergunta pra ele o que ela deve fazer. E ele dá bons conselhos, assim, é um personagem bem interessante também. É, Aí essa tia adota o David e ela manda ele pra escola. A escola do Senhor Strong. E ele vai morar com o senhor Wickfield, que é o advogado, e esse é o advogado da tia dele. E ele faz amizade com a Agnes, que é a filha do senhor Wickfield. Ela é mais ou menos a mesma idade dele. E aí, quando ele tá nessa casa, ele conhece o procurador do senhor Wickfield, que é o Uriah Heep. Esse Uriah Heep, ele é um sujeito muito asqueroso, assim. Ele tá sempre frio, suado, escorregadio. E quando eu li, ele é um pouco mais velho que o David. Quando eu li esse livro, eu lembrei daquela personagem do Senhor dos Anéis, Língua de Cobra, que fica lá no rei, tentando fazer o rei desistir, né? Que ele fica sugando a energia do rei. Esse Uriah Heep aqui, ele fica sugando a energia de seu Wickfield, que é o pai da Agnes. Ele fica. Ele é. O senhor Wickfield é alcoólatra e Uriah Heep se aproveita disso, fica falando que umas coisas assim, fica sugando ali mesmo. E ele quer o lugar de seu Wickfield. Tem também uma banda de rock, eu acho que dos anos 70, se eu não me engano, que tem esse nome, né? Uriah Heep. Tá, continuando a história, em determinado momento, David reencontra o Tom Traddles lá, o amigo dele, reencontra o Steerforth, e aí eles ficam muito amigos, né? Esses três, tem mais uns rapazes ali. Aí ele termina a escola, vai trabalhar com o seu Spenlow e o seu Sr. Jorkins, que é o escritório de advocacia, e o David vai trabalhar com eles. Aí ele conhece a filha do seu Spenlow, a Dora Spenlow, e eles se casam. Só que a Dora, ela é bem imatura, ela não entende as coisas, ela é frágil. Tanto que, assim, e aí tem alguns críticos dizem que essa parte que ele casa com essa moça e ela é bem imatura, ela não aprende as coisas, é mais um aspecto da bibliografia do Dickens, que ele casou e ele separou da esposa devido à incompatibilidade entre eles. Aí tem uma parte que o David tenta ensinar a Dora, a parte intelectual, né? Ele tenta ensinar ela, mas ela não aprende, ela fica nervosa. E aí tem um momento que a Dora fica doente e morre.
Agora vamos falar sobre esse personagem que eu falei que é amigo do David, o Stilford. Ele, que é um personagem meio ambíguo, né? Ele chama o David de Daisy. Esse é um ponto que é interessante, porque em cada momento da história, o David tem um nome. A tia dele começa a chamar ele de Trotwood, porque o sobrenome dela é esse, ela quer que ele chame também. O Stilford chama o David de Daisy. A Dora chama ele por um outro nome que eu não vou lembrar. Tem alguns que chamam ele de Copperfield. Então, em cada momento da história, ele vai ser chamado. O Stilford, a única pessoa aqui que gosta dele mesmo é o David, porque ele é bem ambíguo, né? Ele é meio que aquela pessoa que ele é um aventureiro, só como ele protege o David naquela escola, ele protege, então ele sempre acaba protegendo o David, então o David tem uma amizade muito grande com ele. E esse Stilford, ele protagoniza a grande tragédia aqui desse livro. Eu vou ter que dar spoiler, porque é um livro de 1800 e pouco, né? Vamos dar spoiler. Lá no começo, eu falei que o David fez amizade com aqueles parentes da babá dela, né? Da babá dele, o senhor Peggot, que morava lá no barco, e ele morava com a Emily, né? Com o Han. E o David num determinado momento, ele leva o Stilford para conhecer essa família. E a Emily, apesar dela estar noiva do Ham, ela se apaixona pelo Stilford. E os dois fogem. Ele leva ela para passear pela Europa, prometendo que eles iam se casar. E aí passa um tempo, vem um capítulo aqui, que é A Tempestade. Nesse capítulo aqui, eu acho que é até depois que o David já tá viúvo, né? Ele vai visitar a família, assim, depois que ele tá viúvo, quando a Emily fugiu com o Stewart, quando o tio dela vai atrás dela, ele vai visitar essa família, e aí, assim, ele sai de Londres, né? E aí, conforme ele vai andando, fazendo essa viagem, o clima vai mudando. Junto com o humor dos personagens. É bem interessante. E aí, quando ele chega a dar uma tempestade monstruosa, e nessa tempestade o Stilford morre. E o Ham também morre. E quem encontra o Stilford morto na praia é o David. Voltando, eu não falei muito da família do Sr. Micawber, que é aqueles dois lá que o David mora no começo, quando ele vai trabalhar, e ele fica amigo dessa família, né? Pelo, pelo resto, assim, da vida. E eles são bem pobres. O senhor Micawber, ele é um homem que ele sempre tem as ideias. Ele sempre tá pensando em alguma coisa que ele vai fazer, que ele vai subir na vida. Só que nunca dá certo. E ele escreve muito bem, até meio prolixo, mas é engraçado essas ideias que ele tenta fazer, né? E a esposa dele sempre apoia ele. Tudo que ele quer fazer, mesmo que não dê certo, ela apoia. Então, no momento dessa história, o senhor Micawber arruma um emprego junto com o Uriah Heep. E aí ele descobre umas fraudes, ele fica um tempo ali e ele denuncia. E aí, a partir disso, o Uriah Heep é preso. Nos últimos capítulos, a família do senhor Peggot vai para Austrália, a Peggot vai, o senhor Micawber também vai para Austrália. O David, então, ele casa com a Agnes, a filha do senhor Wickfield, que é a Agnes Wickfield. Eles se casam. Já mais maduro, né?
A Agnes é muito madura, assim, ela tem uma visão, assim, bem adulta mesmo. Quando ela era criança, na Bizarra, ela era mais adulta. É, outro personagem importante na história é o Senhor Strong, que é o dono da escola que o David estudou. E ele tem uma esposa bem jovenzinha, que é a Anne. Em um momento, o casamento deles fica meio balanceado por causa de um monte de coisas que vão acontecendo e mal entendidos. E esses mal entendidos, eles são meio aumentados pelo Uriah Heep. E o Uriah Heep é mais ou menos o grande vilão dessa história aqui. E quem ajuda a reconciliação desse casal é o senhor Dick, aquele que mora junto com a tia do David. Eu não vou poder falar muito aqui, mas esse personagem é muito interessante, a trajetória dele aqui dentro, a evolução que ele tem durante a história. Então tem uma parte que a Anne, né, que é a esposa do senhor Strong, ela é bem mais jovem que ele, ela faz um discurso que é quando David começa a repensar na vida dele, repensar as ações dele, né? Que ela fala que graças ao marido, assim, no meio quando eles estão se reconciliando, né, ela faz um discurso ali. Ela fala que graças ao marido, ela foi salva do primeiro impulso errado do seu insensato ou indisciplinado coração. Essa insensato ou indisciplinado, eu acho que é a tradução, né? É indisciplinado coração. É quando ela fala isso, o David começa a ver que por causa do seu indisciplinado coração, que ele casou com Dora. E mesmo sendo incompatível com ela. Bom, esse é um geral, assim, da história, dos personagens. Eu pulei muita coisa aqui, porque é um livro de 1000 e poucas páginas, então é impossível falar de tudo. Mas vamos sobre as impressões que eu tive do livro. Como eu já disse, é um conto de fada e misturado com um romance de formação, né? Que é aquele romance que a personagem vai evoluindo ao longo da história, né? Numa determinada parte da vida. Então, por ser um conto de fada, é que os personagens são bem exagerados, né? Teve momentos aqui quando eu tava lendo, que eu tava esperando surgir um coelho falante, assim, no meio da história, ou alguma coisa assim, porque tem uns personagens ali que é muito caricato, assim, tipo, a gente tem que meio que ignorar e a leitura tem que seguir, né, porque é bem engraçado. Nesse livro, tem a questão do nome, né, que eu já falei, que o nome do David Copperfield vai mudando. Cada parte do livro, as pessoas chamam ele de um determinado nome. É como se, assim, aí o que me passou pela cabeça é como se ele não tivesse o controle do próprio nome, né, até a fase adulta. Cada um vai chamando ele do nome que quer, assim. Outro ponto é que nesse livro tem muitas coincidências. Tem umas, assim, que são muito na cara, assim. O senhor Micawber, ele aparece aqui, né, a primeira vez quando o David vai morar com eles, no mesmo lugar ali, quando o David começa a trabalhar. E a partir disso, os encontros deles são muito coincidentes. Ele aparece aqui, daí ele aparece de novo, aí ele aparece novamente, em cada lugar, assim, meio inusitado, digamos assim. E de novo, aí quando ele começa a trabalhar por Uriah Heep, e ele vai aparecendo na história em momentos diferentes, a gente fica meio, ué, como assim? Outra coisa também é o David, ele vai encontrando pessoas, né? Ele vai reencontrando pessoas na história, que é uma dessas coincidências, é muita coincidência. Eu tenho várias aqui que eu não vou lembrar, mas é bastante. E
outra coisa é quando eu contei ali, né, que o Stillford, ele, na verdade, a Emily se apaixona pelo Stillford e os dois fogem, né? Então ele, em um determinado ponto, ele abandona ela na Europa, pela Europa fora, e some, deixa ela sozinha. E o tio dela, o senhor Peggotty, ele sai desesperado procurando ela. Nessa parte dessa procura dele pela Emily, eu lembrei bastante da parábola da ovelha perdida da Bíblia, do pastor que larga todas as ovelhas e vai procurar aquela. Eu lembrei muito, assim, e pode ser coisa da minha cabeça, mas foi o que eu associei nessa procura. E ele encontra a Emily com a ajuda da Marta. A Marta é uma moça do mesmo lugar que o David saiu, mais uma coincidência. E eles encontram ela em Londres e ela ajuda. Ela foi abandonada também por um homem, então ela passou por aquilo que a Emily está passando e ela ajuda eles a encontrarem a Emily. Nesse capítulo da tempestade que eu comentei, né, que os humores dos personagens vão mudando. Quando o David sai da casa dele lá de Londres pra ir, tá um sol, o dia tá bonito, aí ele tá alegre. Aí, de repente, conforme o tempo vai fechando, os personagens também vão mudando. Ele vai ficando mais sombrio, mais triste, e aí todos os personagens que vão aparecendo em volta ali do David vão comentando, assim, né? Então é bem interessante. E, esse capítulo simboliza o fim do ciclo e o começo de um novo ciclo. Então, e a outra coisa, no final ali, o David casa com a Agnes, que é aquela menina, que era a menina sábia, já desde o começo lá, ela é muito adulta para a idade dela, embora ela seja da mesma idade do David. Eles se casam e ela é de uma perfeição aqui que eu não pude. Assim, eu fiz um paralelo com as figuras de uma santa, porque ela é toda perfeita. E quando tem passagem que é escrito aqui, que quando ele olhava para Agnes, era como se ele olhasse para o alto. Era como se ela fizesse ele enxergar o céu. Tem umas coisas que são descritas assim. Então ela é bem a representação de uma santa mesmo. A Emily, né, conforme eu já falei, é como se fosse a ovelha perdida lá da parábola. E aí, no final, eles vão todos para a Austrália. E acho que eu já falei ali atrás, né, que a família do Peggotty, da Peggotty, né, todos eles vão para a Austrália, o senhor Micawber, e eles levam a Marta junto. E quando a Emily vai para a Austrália, é como se na Austrália ela encontrasse a redenção. Sobre esse que a Austrália é vista como um novo mundo maravilhoso. O senhor Micawber, que não achava, não conseguia dar certo em nada na Inglaterra, quando ele vai para a Austrália, ele se torna um novo homem bem-sucedido. A Marta, que estava à beira da loucura aqui, ela estava quase, tem uma parte que ela está quase se jogando no rio aqui, literalmente. Ela também, ela vai para a Austrália, ela encontra um marido e tem uma nova vida. A Emily, o tio dela, a Peggotty, a babá, que no meio da história ela casa e fica viúva, eles vão tudo para a Austrália e eles é como se eles curassem as dores, é como se eles se revivessem. É quase como se fosse, sei lá, uma Nova Jerusalém personificada ali na Austrália. Sobre isso, eu até li um texto do Chesterton, que eu não encontrei em português, mas ele se chama... Desconsiderem a pronúncia. Ele se chama Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens. Que no capítulo específico sobre o David Copperfield,
ele critica esse apoio à migração. Ele fala que aqui é como se a Austrália, para o Dickens, aqui fosse como a ilha de Avalon, onde todo mundo que vai para lá, onde que todo mundo encontra paz, encontra o alívio para suas dores, é isso aí. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu até podia falar mais coisas, porque eu enxuguei bastante a história. É bem. Tem muito mais coisa aqui no meio, né? Só que fica muito longo esse vídeo. Então, eu vou parar por aqui. Apesar dessas críticas, que eu até falei aqui, né? Eu gostei bastante desse livro. Eu gosto muito desse estilo. E é isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta, compartilha. Até a próxima. Tchau!